Oi, família amada, como vai você? Tudo bem? Chega pra cá, vem aqui. Vamos fazer o nosso momento juntos? Vamos falar de família, de sentimentos, de emoções. Vamos falar daquilo que ainda está ao nosso alcance fazer para aliviarmos angústias, para aliviarmos as dificuldades que são próprias de um tempo tão difícil, em todos os aspectos. Que tempo difícil esse que nós estamos enfrentando. E olha que eu nem vou aqui me demorar a respeito dos temas todos que nós temos assistido e nos feito tanto sentir, chorar. É alguma coisa assim para realmente nós sermos testados em nossas emoções e até mesmo em nossa fé. Mas é a nossa fé que nos sustenta. É a nossa confiança de que nós temos em Deus a segurança de que aconteça o que nos acontecer. Ele é a nossa rocha, é a nossa fortaleza. Não se esqueça disso. Num dia em que nós estamos mais uma vez testemunhando números assustadores, significa dizer famílias em luto? Significa dizer filhos sem seus pais? Pais sem os seus filhos? Famílias chorando a saudade de não somente uma pessoa ter morrido, mas outra e outra. É alguma coisa para deixar a gente realmente muito pensativo a respeito da vida, das escolhas, do momento, do agora e do que está por vir. E vale lembrar que o que está por vir para nós e que nos sustenta diante de todas as adversidades é que nós temos a promessa de que Jesus vai voltar. Bom, é só para nós começarmos o programa nos lembrando disso e que nunca nos esqueçamos disso. Mas o tema do programa de hoje é um daqueles temas que, mais uma vez, vem como proposta de auxiliar você que passa por alguma dificuldade em família e, especificamente hoje, eu quero falar para os pais, para as famílias que estão em conflito com a sexualidade dos seus filhos. Isso mesmo. São muitas famílias envolvidas com a questão da sexualidade dos filhos e não sabem o que fazer. E a gente precisa cuidar dos filhos e cuidar dos pais. Hoje nós vamos nos dirigir especialmente aos pais. O que fazer se o seu filho diz para você, ainda adolescente, por exemplo, às vezes ainda cedo, denuncia ou anuncia: mãe, pai, eu não sou o homenzinho que você esperava, eu não sou a menininha que você esperava. É possível que você tenha em mente que nós daqui sejamos daqueles que vai dar uma resposta só, concreta, rígida. É pecado e acabou. E o que a gente faz com as pessoas quando elas estão em sofrimento e escuta que é pecado e fica por isso mesmo? Quem vai juntar os cacos dos pais que quando percebem a mudança, a escolha, os sentimentos, as angústias dos filhos, os pais fazem o quê? E quem vai acolher os pais no seu luto? Quem vai ouvir os pais? Quem vai auxiliá-los? Quem vai cuidar deles? Para que eles cuidem também dos seus filhos. Portanto, é necessário que todos nós nos cuidemos. E nos cuidar significa dizer escutar as emoções, escutar as tristezas, as frustrações, os dramas, as consequências das escolhas e mais que isso também. Não somente consequência das escolhas, mas tudo que envolve esta família em relação a um, a outro, que está apontando a uma questão que é muito delicada de a gente tratar, mas é necessário. Lembrando mais uma vez, pais em conflito com a sexualidade dos filhos. O que faz? O que entender? Como saber melhor? Que direção a gente toma? Para isso, a minha convidada de hoje, ela tem se especializado nesta hora, neste tema e especialmente é uma hora em que nós precisamos ouvir pessoas que estão muito cuidadosas com o tema, principalmente por ter vivido na própria pele a questão de, por exemplo, a homossexualidade. Apresento para vocês a minha convidada de hoje, que está comigo via Skype. Nesse tempo de pandemia, eu tenho evitado trazer convidados aqui por proteger-nos, por cuidar-nos de todos. E assim tem dado certo nesse tempo em que a gente é chamado à compreensão. E
via Skype. Tem dado muito certo pra gente em todos os sentidos. O que não pode faltar é o bom conteúdo. Vem pra cá, Juliana Ferron, a minha convidada de hoje. Ela é palestrante, ela é escritora, tem se dedicado dia e noite a ajudar as famílias no que diz respeito à sexualidade. Bem-vinda, bom recebê-la aqui no meu programa. Já estivemos juntas há um tempo no Sem Tabus. É muito bom recebê-la aqui mais uma vez e saber que você continua firme, ajudando pessoas a entender melhor essa temática que é tão delicada, não é? Sim, Darleide, boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui novamente. Temos percorrido aí essa jornada, esse desafio de ajudar pais que estão em conflitos com a sexualidade dos filhos e cada vez mais se veem perdidos dentro desse grande desafio, desse romper, né? Que eu acredito que é um romper que Deus chama toda a família. Então, a gente tem trabalhado há 5 anos com famílias. Como você disse, eu vivi na homossexualidade por 12 anos. Então, há 8 anos venho trabalhando com pais e famílias, né? Para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E é um grande desafio e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Juliana, qual é, do drama vivido pelas famílias, o que você pontua para a gente já tocar o barco aqui? Daqui a pouquinho, o pessoal de casa começa a escrever, começa a fazer perguntas. Aliás, nós já temos aqui várias perguntas, mas o que você crê ser o ponto de partida para a gente entender um pouco como alinhar essa questão conflituosa entre pais e filhos, quando os pais descobrem que a sexualidade do filho não está de acordo com o esperado, não está de acordo com o dito para aquela família ser o normal, o esperado, e a gente entende, né? Mas por onde a gente dá o chute inicial para essa conversa? Eu acredito, Darleide, que o maior desafio é amar o filho na condição que ele está hoje, né? Hoje ele não consegue superar ou corresponder às nossas expectativas de moralidade ou de santidade. Então, o filho real que se apresenta hoje, quem sabe, não é o filho sonhado, não é o filho projetado, mas ele é o filho real, é o filho que existe. Então, eu acredito que seja a primeira barreira que os pais precisam romper para que comece, então, a haver um entendimento, uma compreensão e uma aceitação, né? É romper a barreira de que o meu filho precisa corresponder a uma moralidade que eu acredito, né, em Deus, e está tudo bem em esperar isso do seu filho. Mas hoje ele não consegue. Então, ele não é um filho descartável, porque ele não corresponde a nossa expectativa de moralidade. Então, é um filho que é difícil de amar, porque ele não corresponde mais às minhas expectativas. Então, eu preciso abandonar aquele filho que não existe, que é o filho idealizado, né? E amar o filho que não supre as minhas expectativas, mas é o filho que existe. Então, acredito que seja a primeira barreira, né, para que os pais possam começar a essa conexão, Darleide, que eu acredito muito que acontece quando eles descobrem ou eles têm a notícia de que os filhos estão na homossexualidade. Existe um romper, existe um distanciamento afetivo. Então, eu acredito que Deus ele está trazendo uma cura tanto para a família quanto para o coração de um filho, né? Deus quer envolver a família inteira nesse processo. Porque há uma ideia meio que geral, cultural, que é assim: vou mandar embora, não quero ouvir, não quero saber, estou com raiva. E assim, a gente precisa considerar, acho que eu trouxe em alguns momentos aqui da minha fala, a consideração de que ambos precisam de ajuda. Eu sofro muito de ouvir o relato de pais que simplesmente não sabem o que fazer. E é a proposta do programa de hoje. Nós não vamos discutir aqui a moral, a escolha, o gênero, essas questões todas que estão presentes. Mas o nosso interesse hoje é parar e pensar: meu Deus, é família, é meu filho, mas assim, eu fui pega de surpresa, eu não sei como lidar com isso. Por quê, Juliana?
Mesmo as igrejas, os cristãos, não sabem lidar com isso, né? Você é cristã, você convive na igreja, entre as diferentes denominações como palestrante, mas não é um lugar fácil, acolhedor para esse tema, e a gente precisa ser muito sincero com isso e entender o luto dos pais. Então, como tem sido a tua vivência com relação aos pais? Por exemplo, alguns deles devem perguntar: mando embora? Vou aceitar? Se eu aceitar, eu vou estar sendo conivente? Como é que é isso? Sim, você falou várias coisas importantes, né, Darley, de que eu acredito e que a gente consegue pontuar que são processos que os pais, a maioria dos pais que descobrem que seu filho tem atração pelo mesmo sexo, eles passam, né, algumas fases, alguns processos que a maioria dos pais passam até que haja um acolhimento. Então, não é um tempo, não é uma maratona curta, né? É um processo longo e é importante que os pais entendam que Deus conta com eles para participar, sim, do processo de restauração. Agora, para que isso aconteça, esse acolhimento tem um longo caminho. E eu acredito, você falou algumas coisas, eu acredito que a primeira delas é justamente a não aceitação, que é a negação, né? A negação diante de Deus, diante do próprio filho, porque isso teve que acontecer comigo, porque isso está acontecendo na minha família, né? Eu não acredito, eu não aceito, eu não quero acreditar, na minha família não. Acredito que é o primeiro passo que todos os pais passam. Isso não tem um tempo determinado, cada família elabora de alguma forma e tem um tempo para essa elaboração. Mas tem um doutor chamado Richard Cohen, que ele escreveu um livro para pais e ele fala desses processos que os pais passam até que então comece um processo de aceitação ou acolhimento da condição do filho hoje, né? Então, essa é a primeira fase, que é a fase da negação. E aí, na sequência, existe uma segunda fase que a gente pode dizer que começa a se acomodar dentro do coração, que é a fase ainda da não compreensão, mas que passa a ser uma raiva, e essa raiva ela traz uma internalização de uma culpa. Onde foi que eu errei? Quem foi que errou? Aonde nós falhamos? Né? Você é o resultado do quê? Aonde nós não educamos, aonde nós deixamos de dar amor, aonde nós demos muito amor, como que isso foi acontecer? Então, começa um processo investigativo dentro da própria família, que muitas vezes causa uma desunião entre os cônjuges, né? Por um processo de culpabilização, um farejamento de falhas, um farejamento de erros. Eu acredito sim que seja necessário compreender as questões que possam ter trazido, né, causado ou potencializado, influenciado uma possível homossexualidade. Agora, não é tempo de dividir o time, né, procurando culpados para essa situação. Simultaneamente a esses pequenos processos que a gente está falando rapidamente, eu acredito, Darley, que foi uma coisa que é algo que eu consigo presenciar no coração, eu consigo, é palpável a dor dos pais, que é uma revolta com relação a um sentimento quase que de traição dos seus filhos. Como você pôde fazer isso comigo a partir de todos os princípios que você recebeu, toda a educação, todo o amor? É como se os pais fossem traídos pelos seus filhos, né? Todos esses anos de educação, de discipulado, de amor, de investimento, né? Então, é um pensamento que, no meu entendimento, ele pode e ele dura anos no coração dos pais, né? Como se não valesse a pena tudo que eu fiz por você. Então, a partir de agora, você me devolve isso, né? Você, em contrapartida, me vem com essa notícia ou com esse posicionamento do qual você sabe que não está dentro dos nossos princípios. É como se tudo aquilo que nós tivéssemos ensinado aos filhos, ele tivesse simplesmente jogado fora. Então, instala-se um grande sentimento de frustração e decepção com relação a esse filho. É um filho que não corresponde a tudo aquilo que eu ensinei, não corresponde às minhas expectativas.
Então, ele passa a ser um filho. Como que eu reconheço um filho? Como que eu amo um filho que eu não reconheço? Como que eu amo esse filho que se transformou em algo que eu não criei? Né? Então... E o que você diz sobre a questão de, se eu aceitar, Juliana, Darleide, se eu aceitar, significa que eu estou sendo conivente. Essa pergunta, ela é insistente, porque tem a moral ali envolvida, tem tudo isso que você traz de investimento, de amor, dentro de uma expectativa, dentro de um esperado. E está tudo certo o esperado. Porque tem um curso natural aí, uma história. Sim. Ok, então, o que você diz quando uma mãe fala para você, um pai fala para você, eu não posso, Juliana, aceitar, eu não posso, porque eu estarei sendo conivente. Então, se eu aceitar, eu não vou nem saber lidar comigo, porque isso não dá para mim. E aí? Sim, é uma realidade, é uma fala comum dos pais, né? Então, eu acredito que a primeira coisa que tem que ser avaliada, Darleide, nesse discurso, é o quanto de não saber lidar dos pais é uma autonegação, é uma não aceitação pela condição do filho, porque, no meu entendimento, aceitar a condição do filho hoje é algo crucial para que se comece uma conexão e um resgate. Aceitar não quer dizer aprovar ou endossar a forma com que o filho vive. Né? Isso é muito importante a gente entender. Agora, a gente precisa reconhecer que existe um preconceito internalizado ou até mesmo, Darleide, algo que eu tenho presenciado em alguns pais e que é triste, é uma vergonha com relação à condição do filho diante da família e diante da sociedade. Claro. E aí a gente precisa lembrar que o Senhor Jesus, ele não se envergonhava de nenhum dos seus filhos antes de restaurá-los. Né? Ele não se envergonhava dos seus filhos em condição de queda, em condição caída. Então, a minha pergunta, para a sua pergunta, é a seguinte. Os pais têm um medo, na verdade, de que o amor incondicional, porque é isso que no meu entendimento precisa, um amor incondicional, vai criar uma rachadura nas minhas convicções religiosas. Entende? O quanto o meu amor destinado ao meu filho, que é o meu amor incondicional, quer dizer, não estou reduzindo o meu filho à genitalidade, não estou reduzindo o meu filho ao pecado, não reduzo o meu filho à homossexualidade. Então, tristemente, esse amor incondicional, ele virou sinônimo de compromisso moral. Entende? Então, eu amo meu filho se ele corresponder a uma moralidade. Então, isso não é um amor incondicional. Nós não podemos condicionar o amor que nós damos ao filho, ao outro, na expectativa de que ele corresponda a uma moralidade que nós esperamos. Entendi. Entende? Uhum. Então, se é um amor incondicional, eu preciso entender que não há o pecado entre a minha relação e a relação com ele. Esse amor vai transpor transpor. Eu achei assim, exatamente, belíssimo quando você diz assim, Jesus não se envergonhava de nenhum dos seus filhos quando ainda estavam caídos, quando nós estávamos em pecados e delitos, ele nos amou primeiro. Então você está falando de amor incondicional. Volto a dizer, deixa eu aqui pontuar mais uma vez para o coração dos pais, para as famílias, para os filhos. Por exemplo, tem aqui uma mensagem que ele diz assim, tema super necessário. Vivi por 15 anos numa orientação sexual equivocada, mas Deus, com seu amor infinito, me restaurou. Então, deixa eu aqui mais uma vez, ser muito clara com os pais. Queridos, quem me acompanha, quem sabe da maneira com que eu lido com cada tema, sempre, e olha que eu já trouxe temas muito delicados. Foram 7 anos de Sem Tabus, falando de sexualidade, tintim por tintim. Especialmente levando em consideração ser eu mulher, numa televisão cristã, denominacional, muito segura dos seus princípios, dos seus valores bíblicos, sem arredar para nada
contrário à palavra de Deus, mas falar de sexo ao vivo, na televisão, ou sexualidade, que é muito mais amplo, olha que eu já lidei com praticamente, eu acredito, posso dizer, todos os temas. Então, eu sou muito cuidadosa em escolher o tema, os convidados, especialmente em saber dirigir a questão para um ponto específico, para que não gere dúvidas, porque não existe daqui a pretensão de querer esgotar um tema, principalmente um tema tão delicado, que envolve uma série de questões em voga e que levanta muita indisposição. Você sabe bem disso. Por exemplo, eu não posso trazer aqui um psicólogo para ele falar abertamente sobre algumas questões e, em algum momento, ele citar a respeito da fé em contrapartida ali junto à psicologia. Ele precisa ser muito cuidado, senão no dia seguinte ele é chamado pelo Conselho de Psicologia. Se eu trago um pastor, aí é Bíblia, aí já gera, porque é pastor. Então, quem eu trago hoje é alguém que viveu 12 anos na homossexualidade, tem sido um farol para ajudar pessoas a entenderem o outro lado, para dar um lastro para as famílias, para que pisem olhando atentamente para esse chão, que é praticamente o que a gente pode dizer de minado, de sofrimento, de angústia, de descobertas de moral, de igreja, de fé e tudo junto e misturado e ninguém chega junto para dizer, ei, vamos organizar aqui as coisas. Então, a ideia aqui é fazer você pensar, queridos pais, queridas famílias, incluindo os filhos, incluindo aqueles que estão em dúvida, estão em dilema sério com a sua sexualidade. Não estamos aqui propondo uma pauta de liberou geral, a Bíblia não tem razão, não é nada a ver, isso não se trata de pecado, isso é uma coisa simplesmente de querer e de ser e de fazer e acontecer. Por favor, não vai ser aqui dessa forma, do jeito que alguém aí possa ter essa expectativa, não vai ser. Hoje, o que nós queremos, mais uma vez, é auxiliar as pessoas. Nós queremos oferecer uma forma de começar a pensar que alivia essa angústia no trato uns com os outros. A preocupação de Jesus era especialmente o trato de uns para com os outros. O Evangelho vai levar-nos a pensar como é que eu posso tornar aqui deste ambiente onde eu encontro um abismo, como eu posso levantar aqui uma ponte, ainda que eu esteja segura das minhas convicções, mas que tenha aqui um pai e uma mãe de luto. Sim, lutos que se aplicam não somente aos que morreram fisicamente, mas um luto de uma expectativa que não foi atendida e morreu. E mais, e se trata de um adolescente? E se trata de um menino, uma menina? Se trata de um jovem, ainda está dentro da casa dos pais? O que os pais vão fazer agora? Vão aceitar que tragam o namorado, a namorada para casa? Como é que vai ser isso? Se eu estava esperando que o meu filho, a minha filha seguissem como heterossexuais dentro dos princípios aqui, você entende? Por favor, não nos leve a mal, não levante aqui questões que não estão propostas. A questão é como atender às angústias, como ouvir-nos uns aos outros, como promover harmonia dentro de casa. Se não tem harmonia dentro de casa, vai ter harmonia aonde? Onde você acha que vai ter harmonia, meu amor? Aí você vai dizer assim, Darleide, é que o filho não é seu, é que a filha não é sua, é porque você não está passando por esse drama. Por favor, eu estou chamando aqui alguém que pode nos ajudar porque passou por lá. E daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, eu volto aqui com a Juliana e eu vou querer saber um pouquinho dela também, para você conhecer, né? Eu conheço a história, ela escreveu sobre isso. Como foi para ela? Como foi na família dela? Como é que ela saiu da homossexualidade? Foi uma escolha? Foi uma descoberta? Ela estava equivocada? Ela errou quando ficou 12 anos na homossexualidade? Ou ela vai ser aquele alguém que outros vão dizer assim, essa daí não vai aguentar não. Ela cai, mas ela vai cair. Será que tem isso? Quem acredite ou quem desacredite? É bem rapidinho o nosso intervalo e nós estamos de volta. Até já.
Deixa eu lembrar para você que nós temos a cada semana oferecido a revista Entre Família. Tenho aqui em minhas mãos. São 15 lições, cada uma delas preparada com muito carinho para você. Tem sobre educação dos filhos, por exemplo, tem sobre sexualidade. E é sobre sexualidade a nossa pauta de hoje. Então tem para os pais, para os filhos. Esse tema não pode faltar na sua família. Para muitas famílias é muito complicado dar conta de tratar da sexualidade. Por onde começo? A hora de falar, o que que eu falo, o que que eu digo, como é que faz? Gente, ainda é difícil para os pais ensinar o nome correto das partes íntimas dos filhos. Imagina falar em algum momento sobre sexo, sobre como nasce o bebê, como é que o bebê é gerado. Isso gera tanto drama para tantas pessoas ainda, tantas famílias, mas sinto muito dizer. Gente, se não tratar das questões, claro, não é tudo de uma vez, joga tudo na mesa e fala de tudo com os filhos. Não, cada idade, cada fase, cada tempo. E eu já fiz consultório de família sobre esse tema aqui, você pode procurar lá no nosso canal. Aliás, tem muita gente aí me assistindo que não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube. Procura lá, tem com a psicóloga Leiliane Rocha, que trata especialmente sobre a sexualidade das crianças. Você não pode deixar de assistir se ainda não assistiu. Então fica aqui a dica para você entrar em contato com a gente, pedir a sua revista Entre Família. Eita, revista boa, coisa que a Novo Tempo oferece para você com o apoio dos Anjos da Esperança. Entre em contato com a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou dizer mais devagar, né? Tá corrido, mas tá aí na telinha para você anotar também, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga em horário comercial, obviamente, né? Mas pode mandar uma mensagem agora para o nosso WhatsApp 12982444449. 982444449. Aparece aí no vídeo, fica um pouquinho, você salva nos seus contatos e já manda uma mensagem dizendo: Darleide, manda para mim a revista Entre Família. Eu mando para você. Tá bom? Combinado? Não vai pagar nada, tá bom? Nosso tema de hoje, pais em conflito com a sexualidade dos filhos. A minha convidada de hoje, ela é escritora, palestrante, tem uma história de vida também muito significativa para quem trata deste assunto indo à raiz. Juliana Ferron volta aqui comigo mais uma vez. Juliana, é invasivo, mas imagino, você já escreveu, já me deu entrevista aqui na Novo Tempo, mas tem muita gente aqui que não assistiu, não conheceu. Como foi com você? Você em relação à sua família, você no seu processo, claro que é uma história, mas dá para resumir para a gente em casa e aqui ter uma ideia, como foi que funcionou com você? Então, Darleide, dá sim, com certeza. Eu encontrei Jesus, na verdade, Jesus me encontrou há 8 anos, né? Jesus me evangelizou e me convidou para ir a uma igreja. Então, ali eu comecei um processo de abrir mão das mentiras, né, que me sustentavam na homossexualidade. Então, o meu processo, eu ainda estou em processo, acredito que todos nós estamos em processo de santidade, de restauração em Cristo, mas uma das primeiras coisas que aconteceu comigo quando eu entreguei a minha vida para Jesus foi ter entregue a homossexualidade para Ele também. Eu entreguei a homossexualidade que eu vivia para o Senhor Jesus. A minha família, na época, eu tinha um distanciamento muito grande com a minha família. Eu vivia fora de casa desde os 17 anos, né? E não tinha muito contato. O Senhor veio restaurar esse processo depois. Mas eu percebo hoje, Darleide, que a minha família foi bíblica. Porque todas as vezes que eu tive contato com a minha mãe e com a minha irmã, elas usavam do que está em 1 Coríntios 13, que se chama paciência. Então, a minha família nunca me confrontou, nunca me criticou. Eu era uma pessoa tão ferida e já era tão ferida por tantas coisas que tinham acontecido na minha vida, tantas coisas ruins, né, que eu trazia da minha infância, do meu passado, como rejeições, abusos, e qualquer coisa que me agredisse, mesmo que fosse a verdade, né, a respeito da vida que eu levava, com certeza me jogaria ainda mais ladeira abaixo para o mundo e para o ativismo, apesar de que eu vivi muito forte no ativismo, nas drogas, na homossexualidade, mas eu acredito que
essa ponta, esse fio ligado de paciência, um amor exercido em paciência por 12 anos, Darleide, foi o que me manteve conectada a um vínculo ínfimo com a minha família, para não descer ainda mais num poço, num lodo de pecado e de destruição que eu vivi durante 30 anos, né, durante a minha vida toda. Então, a minha família não me cobrava, não me confrontava. Eles oravam por mim, oraram durante 12 anos por mim. E hoje eu consigo ver que no sofrimento calado da minha família, havia um amor que eu recebia do outro lado, em forma de paciência, em forma de esperança. Nós sabemos que Deus está no controle. Então, a partir disso, eu, há 8 anos atrás, entreguei a minha vida para Jesus, eu e Jesus, né? E comecei a frequentar uma igreja em busca de respostas acerca do meu desejo. Então, ali eu comecei o meu processo de restauração. Resumindo, foi isso, né? Aham. Juliana, você disse a respeito de mentiras que te sustentavam. Como Sim. assim? Mentiras que te sustentavam. Nos fale sobre elas. A outra coisa é, quando você disse, eu procurei uma igreja, o que aconteceu para você chegar até ali? Você foi livremente? O que deu um start assim e você foi? Como é que foi essa questão? Foi no período do meu aniversário de 30 anos, Darleide, que eu fiz uma leitura da minha vida. Assim como o filho pródigo, né? A palavra de Deus diz que ele não estava desviado, ele estava morto. Ele estava morto. Mas ele conseguiu fazer uma leitura de onde os desejos dele e a liberalidade dele tinham levado ele, né? Ou seja, a estar junto a porcos, a passar necessidade. Então eu consegui fazer essa leitura pela misericórdia de Deus, uma leitura de onde os meus desejos haviam me levado. Para um ativismo, para um uso de drogas, de bebida, de cocaína, casas de programa e homossexualidade. Então, eu fui para uma igreja nesse período onde eu pedi um socorro a Deus. Eu falei, Deus, eu nem sei se você existe, mas se você existe, traz respostas acerca do meu desejo, porque eu não quero e não preciso viver alienada acerca de um desejo que eu sinto e tenho que obedecê-lo. Eu não acho que tenha que ser assim. Então me traz respostas, Deus, porque mesmo eu pregando para as pessoas que elas nascem com desejos homossexuais, eu, Juliana, não acredito, Deus, que eu nasci com desejos homossexuais. Eu sei que coisas aconteceram na minha vida que influenciaram ou até mesmo determinaram, né, o meu desejo pelo igual, o meu desejo por mulheres. Então, a partir disso, Deus estendeu a sua bondade. Está lá em Romanos 2,4. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Deus, em sua bondade, me conduziu ao arrependimento de fazer uma proposta para Deus, para que em 2 meses eu frequentaria uma igreja e ele me traria verdades que eu não encontrei lá fora, eu não encontrei no ativismo, eu não encontrei no mundo e nos lugares onde eu entendia que havia. Então, quando você fala de desejos, você está falando. Aliás, quando você fala de mentiras, as mentiras que sustentavam você ou naquela prática eram as mentiras dos seus desejos, é isso? Sim. A minha falsa identidade, a primeira mentira, Darleide, que saiu, ou que assim, foi desmascarada sobre a minha vida, foi logo nas primeiras semanas que eu comecei a frequentar a igreja, uma pastora, eu não recordo quem foi, chegou para mim e disse assim, Juliana, você é uma mulher. E eu cheguei na igreja, Darleide, vestida de homem, com cabelo raspado e com comportamentos masculinizados, porque eu fiquei 30 anos tentando ser um homem. Então eu cheguei na igreja e eu fui confrontada em amor por uma verdade que eu nunca ouvi a meu respeito. Então ali o evangelho começou a chegar na minha vida, que são as boas novas, a boa notícia. Eu não recebi um peso de condenação, de julgo, de escolha, ou Deus ou isso, ou Jesus ou o seu pecado. Não, eu recebi uma verdade. Você é uma mulher aos olhos de Deus e é isso que ele tem a seu respeito. É isso que ele projetou você para ser.
Quando eu recebi aquilo no meu coração, eu falei, meu Deus, é isso que eu sou? É como se ela estivesse te revelando algo que para você já não era conhecido, né? Ela estava revelando para você e ela estava ao mesmo tempo profetizando sobre a sua vida. É Sim, isso que tem reservado para você, é isso que você é. Eu acho, isso. sim, fundamental, volto a dizer, para quem está conosco essa noite. Esse tema é um tema que chamou muito a atenção. Estou recebendo aqui várias mensagens, vários comentários, inclusive da produção, falando do tema. E, assim, é tão gracioso, sabe, ter esse tempo de olhar e pensar assim, o que resgatou essa moça foi o amor, o que a manteve junto à sua família, ainda que ela não morasse mais com seus pais, com sua mãe, mas aí ela chega numa igreja e lá na igreja é declarado para a vida dela o plano de Deus, mas é oferecido junto com o plano de Deus esse acolhimento, esse amor, mas declarando a verdade com segurança, mas em amor. Juliana, uma mãe pergunta aqui assim, olha, e se o filho, só para a gente dar atenção a quem está aqui na audiência com a gente, tá? Eu saio um pouquinho aí da sua história, mas está tudo ligado. A mãe diz assim, e quando o filho quer ir embora, ele não quer conviver, ele quer ir embora, e como que faz para aceitar? Eu acho que cabe o que você já vinha dizendo até aqui sobre aceitação, respeito, por aí, o que você diz mais? Eu acredito, Darleide, que uma das marcas assim da adolescência, né, é querer viver os seus desejos e não mais corresponder aos desejos dos pais. Então é uma frustração para os pais saber que o meu filho não quer mais viver aquilo que eu quero para ele. Então a gente está acostumado a isso na infância, né? Mas a gente precisa entender que a consequência ela também pode educar. A gente vê isso na vida do filho pródigo, né? O adolescente, quando ele completa 18 anos, ele tem o direito de viver os próprios desejos. O filho pródigo, ele teve um desejo, abrir mão do pai, do conforto, da dignidade, da comunhão, para viver os seus próprios desejos. E a gente aprende na história do filho pródigo que a consequência, ela também educa, que foi o que aconteceu com o próprio filho pródigo. Infelizmente, nós não temos como privar os filhos de tomarem suas próprias decisões, né? Mas a gente pode fazer uma leitura do que é esse comportamento de sair de casa, de sair do armário, que é uma expressão conhecida, né? O que isso está comunicando. Então é preciso tentar superar essa fase de frustração, de choque e começar a arregaçar as mangas e começar a ajudar numa postura proativa para que esse filho, mesmo saindo de casa, não seja distanciado da família ou não perca, Darleide, a sua posição de filho, que é o que eu acho que é o maior medo dentro do coração dos filhos. É revelar aos seus pais que estão vivendo a homossexualidade. Muitos filhos saem de casa sem revelar isso, por medo de que nessa revelação de que têm desejos pelo mesmo sexo, atração pelo mesmo sexo, eles percam um direito que é seu, que é uma posição de filhos, de serem amados, e passem então a uma posição de filhos que precisam ser resgatados. Filhos que não são mais tão bons assim, que eu não consigo mais ver aquele filho virtuoso, com dons, com inteligência. Então parece que ele cai de uma posição que ele tem direito, e ele é reduzido a um comportamento. Então, precisa rever o porquê que esse filho está saindo de casa. Ele está saindo, mas a comunicação, o motivo pelo qual ele está saindo é verdadeiro, ou ele está saindo para viver as suas mentiras em paz? Porque em casa ele não consegue ser franco com aquilo que ele quer viver no momento e ele precisa de uma vida de mentira diante dos seus pais. Uma vida onde eu sou aquilo que meus pais querem que eu seja na frente deles, mas eu tenho uma vida lado B. Então, chega um momento que o filho, ele não quer mais viver essa vida lado A e lado B. E ele acaba saindo de casa para poder ser ele, ser o lado B, que é o mundo dele, o tempo todo.
né? Porque quando ele está em casa... E venhamos para o patamar da verdade, que é: conhecereis a verdade vos libertará. Se tem ali algo encoberto, ninguém fala, ninguém trata, pensando que vai passar, não passa. Pensando que vai ser bom para ambos, ou seja, para o filho e para os pais, não será. Será uma sombra, um segredo, e isso uma hora vai explodir, e quando explodir, você saberá o que fazer. Então, estamos aqui dando a você essa oportunidade de pensar, de refletir, de orar sobre isso. Eu acho fantástico, fantástico quando você traz a imagem do pai do filho pródigo. Aquele pai, ele esperava o filho voltar. Quando o filho volta, ele está esperando. Quando o filho volta, ou seja, é um pai que não reduziu o filho à vida de prostituição. Um pai que não reduziu o filho ao pecado, mas o lugar de filho ficou lá. Tanto que ele volta e é feita uma recepção digna de filho, né? E até o outro fica com inveja. Vamos aqui, tem tempo ainda, produção? Eu ainda quero aqui abrir uma questão. Ah, que bom. Abrir uma questão que é assim. Vamos pensar aqui no comportamento de muitos pais, também num processo bastante doloroso, que envolve negação e que envolve envolve ignorância e às vezes uma certa crueldade. Em que sentido? Quando os filhos ainda são lá crianças e estão lá brincando, e aí o pai e a mãe percebem alguma coisa, entram em aflição, e aí vem o que eu chamo de crueldade. Que isso, menino? Tu é homem? Tá agora dando para Mariquinha? Me desculpem a palavra, tá? Eu preciso ser franca e é isso que se diz em casa. Que isso? E aí começa a usar palavras e trazer uma espécie de perseguição, de ridicularização, ridicular um filho, ridicular um garoto. Que isso? Não vai namorar não? Não vai pegar a menininha não? E aí, eu tenho filho para ser homem, para ser macho, ou menina, nanana. E eu fico assim, o que isso significa, Juliana? Olha, Darleide, a gente precisa entender que os nossos filhos não são os nossos adversários, né? Esse caminho de rigidez, de cobrança e de força, ele, na verdade, leva para um campo de batalha que afasta mais ainda o filho emocionalmente do pai ou da mãe. A gente precisa entender que o filho... ele está conectado, ele vai se conectar e ele vai começar a referenciar o comportamento dele do progenitor que ele recebe mais afeto. Ele vai estar ligado e ele vai começar a refletir o comportamento daquele que ele recebe mais afeto. Então, na verdade, é preciso pensar, por que um filho com 5, 6, 10 anos está refletindo, aí no meu entendimento, no seu exemplo, está refletindo um comportamento, um universo feminino, por exemplo. Então, um pai que começa a depreciar o seu filho, ao invés de verbalizar afetivamente quem o seu filho é, porque foi para isso que nós somos chamados como pais, verbalizar diante de Deus, da sociedade, para ele mesmo, né, quem ele é aos olhos de Deus, que é um homem, que é um garoto, e ajudá-lo a se conectar ao coração desse pai. Na verdade, quando esse pai faz esse tipo de coisa, sem dialogar, impondo uma masculinidade que não é imposta, mas é desenvolvida, e é desenvolvida a partir de uma conexão com esse próprio pai, quando esse pai faz isso, na verdade, ele está jogando ainda mais esse menino, quem sabe, para os braços de uma mãe que já está extremamente encapsulado, né? Está refletindo, quem sabe, uma feminilidade de uma própria mãe, que ele está envolvido, intimamente envolvido, está conectado. Então, é preciso que, na verdade, o pai baixe essa guarda e se conecte ao coração desse filho, né? Porque eu acredito, Darleide, que a masculinidade, diferente da feminilidade, ela precisa andar uma milha a mais, sabe? O garoto, ele precisa conectar ao coração do seu pai e não, como esse pai está impondo, como você está dando exemplo, não ensinar o filho a gostar de mulher, mas ensinar o filho a ser masculino, um masculino saudável. Desenvolver esse masculino saudável diante do seu próprio pai, diante dele mesmo. Então, eu acredito que é através da sabedoria e não da força e não da competição, porque o filho não é um adversário, não é o adversário dele. Então, aqui precisa entender quem é a criança e quem precisa ceder, né? É isso. Vale lembrar, pelas perguntas que vão chegando aqui,
Vale lembrar que nós estamos envolvidos num mar de suposições, ideologias, Sim. também muito pesadas, impostas, desconsiderando conceitos de uma jornada longa da humanidade, de quebras de paradigmas que sustentavam essas famílias e sustentam as famílias. Então, nós estamos aqui falando delicadamente, mas com firmeza a respeito dessa relação que deva ser bem colocada entre pais e filhos, para não tornarmos as coisas ainda mais difíceis. Sim. Ainda mais difíceis, como nós enxergamos que o mundo está difícil. E a sexualidade eu diria que assim, tem sido um Deus, tem sido um ídolo, tem sido alguma coisa adorada, que precisa ser vivida a todo custo, que precisa ser atendida de qualquer maneira. A gente precisa entender também que esse tempo impõe, via de regra, uma mídia que favorece muito a se pensar que está tudo certo. Tudo ok. Se você tem 10 anos de idade, 11, 12, 15, não interessa. Interessa o que você sente, interessa. E a gente conhece o Evangelho, a gente sabe que é diferente, que a natureza espiritual é outra, não é? Então, meus amados, temos propaganda pesada na cabeça dos nossos filhos, que os fazem duvidar de quem eles são, e por isso a Juliana traz a questão de você trazer nessa ligação afetiva, amorosa, respeitosa, de consolidar no seu filho, na sua vida, no seu filho, quem eles são, especialmente a partir de você, pai, a partir de você, mãe. Aí você olha para a situação das famílias, muitas vezes não tem referência masculina positiva, não tem pai. Quem cuida desses filhos são mãe, avós, tias, professoras, mulheres, referências femininas. Claro que o menino olha e se espelha. Por exemplo, o menino. As meninas não têm referência masculina com o pai, têm um outro tipo de relação com a mãe. E a gente precisa levar em consideração tudo isso. Falta de referências. Uma propaganda pesada. Falta de conselhos, falta de orientação da família, falta de suporte, falta de um lastro familiar que dê segurança para esses filhos. Então, não queira em nenhum momento, com uma resposta, definir esse quadro. A questão é muito mais séria, muito mais profunda do que se pensa. Você faz uma leitura rápida da imposição da ideologia de gênero, por exemplo, da imposição que é feita aos pais, também para que eles admitam tudo e a qualquer custo, passando por cima deles próprios, pechando-os de preconceituosos, de retrógrados, de cristãos que são dignos de fogueira. É pesado, meus amigos, muito pesado. Então, eu continuo aqui para nós irmos nos encaminhando já para o final do programa. Voltando com você, Juliana, essa é uma questão que são algumas questões que a gente precisa ponderar, mas que nem sempre quando nós estamos em dor, e eu digo nós, me colocando em lugar de mãe, de pai, a gente consegue ter clareza e também nos esquecemos de que, por exemplo, tem muita propaganda a favor da homossexualidade, da bissexualidade, e isso tem um peso na decisão dos filhos, dos adolescentes, que cai numa ilusão, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode negar. Sim. Eu vejo, Darleide, que essa geração de adolescentes agora, ela está sendo instigada a uma maturidade que eu, por exemplo, nós na nossa adolescência, nós não precisamos fazer algumas escolhas tão cedo. Por exemplo, com relação à identidade, né? Essa geração com 12, 13 anos está sendo empurrada a se posicionar à frente de uma identidade, tomar para si uma identidade. E muitas vezes, Darleide, eu percebo que é justamente pelo contágio social.
né, essa questão de participação de grupos, aceitação de grupos. Primeiro, a gente precisa entender que o adolescente ele não chega na adolescência como uma folha em branco, né? Aí ele chega na adolescência com um adolescente fragmentado, inseguro com relação à sua masculinidade, à sua identidade, o seu self, quem ele é. E ele se depara com um grupo que impõe a ele experimentação de sexualidade, de bissexualidade, de identidade de gênero. E é como uma imposição para que ele seja desejado e pertencente dentro daquele grupo. E todos nós temos o anseio de sermos desejados e pertencentes, né? A homossexualidade, no meu ponto de vista, ela está relacionada justamente a isso. Senso de pertencimento, aprovação e afirmação. Então você chega num grupo com 13 anos, onde você é instigado a pertencer, a provar, a experimentar, para que você possa ser recebido, acolhido e pertencer. Então, esse grupo, Darleide, eu acredito que esse grupo de pares, né, da escola, da adolescência, ele acaba, muitas vezes, sendo uma família para esse adolescente que vai dar justamente aquilo que, quem sabe, em casa, ele não está recebendo, que é justamente esse pertencimento, essa aprovação e essa aceitação. Então, ali ele vai ser afirmado, mesmo que numa falsa identidade, ele vai ser afirmado. Só que a partir disso, né, ele sela compromissos de pautas ideológicas, né, e ele começa a dar a sua vida, né, por essas causas. Então, quanto mais ele é afirmado dentro desses grupos, mais ele vai entronizando e vai se misturando com pautas que muitas vezes não estão dentro daquilo que os pais ensinaram a ele. É uma negociação de princípios a partir de uma aceitação de grupo. Volto a dizer que nós temos uma situação complexa e que a gente precisa desenvolver a habilidade de perceber as variantes, as questões todas envolvidas. E eu indico para vocês seguirem no Instagram, na rede social do Instagram, a Juliana Ferron. Ela, juntamente com outras profissionais, tem cursos dirigidos, um curso especificamente para os pais, para atender a essa demanda, para responder a estas e outras tantas questões envolvidas. Então você pode passar a seguir a Juliana _Ferron no Instagram, manda mensagem para ela, enche a caixa de mensagem dela lá com as suas perguntas, vai ter que dar conta, hein, Juliana? Amada, obrigada, viu? Foi muito bom ter você aqui com a gente. Me despeço com muito carinho, agradecida pelo seu tempo. Fica muita coisa para a gente conversar ainda, mas por hoje, muito obrigada. Deus te abençoe no seu ministério. Eu que agradeço, Darleide. Um beijo a todos. Me procurem lá no Instagram e em algum momento a gente responde com certeza, né? Isso. Obrigada pela oportunidade, Darleide. Eu tocando fogo aqui, tocando terror, achando que você vai ter tempo de responder, mas tenta, gente. E eu estou vendo ali atrás 2 livros de autoria sua, né? Aquele Canseiro de Ser Gay, que é a sua história. Enfim, gente, entre em contato com ela. Muito bom, muito positivo aprender sempre. Beijo, querida. Até mais. Beijo. Tchau, Beijo. Tchau, queridos. Obrigada. Obrigada. E nós vamos continuando aqui para encerrando o nosso programa, agradecido demais pela sua audiência. Mas hoje eu quero convocar você, todos que estamos agora assistindo esse programa, que nós nos unamos numa corrente de oração. Eu vou terminar o programa antes do tempo limite. E nós vamos ficar aqui em silêncio no que diz respeito a nos comunicarmos uns com os outros. E nós vamos buscar a Deus. Eu proponho que eu e você oremos pelas famílias enlutadas, que nós oremos pela situação do país e do mundo, mas que nós oremos especialmente agora pelas famílias, com todos os dramas que envolvem neste momento pais, filhos, marido e mulher, que estão sofrendo no lugar onde deveria estar ali o ninho para acolhê-los, onde o amor se manifestasse de uma maneira intensa e poderosa. Mas se nos falta força, se nos falta condição, se nos falta o amor, só nos resta pedir ajuda do alto, ajuda dos céus. Ajuda, Senhor, os pais e os filhos. Converte o coração dos pais e dos filhos ao teu amado Filho, Jesus Cristo. Obrigada por sua companhia. Eu faço silêncio agora e nós oramos juntos. Não desliga, não sai daí. Agora começa a orar. Em nome de Jesus, para que Ele nos socorra em nossas necessidades. Oremos.